Olá pessoal, nós vamos então continuar conversando um pouquinho sobre o estudo da situação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um item que está na página 41 do livro da Miriam Veras, que ela vai falar sobre os objetivos do estudo da situação. Ela coloca que um dos objetivos é a configuração do marco de situações ou de antecedentes, acompanhada de análise compreensiva e explicativa de suas determinações. Ou seja, esse objetivo já nos remete àquela ideia do próprio conceito de estudo da situação, que é, além de descrever, você tem que analisar e interpretar esses dados, né, que são levantados nesse momento. O segundo objetivo que ela coloca é a identificação sistemática e contínua de áreas críticas e de necessidades, a que se pode acrescentar ainda de oportunidades e ameaças. Nesse objetivo, a gente pode destacar duas questões. A primeira, que é uma identificação sistemática e contínua, ou seja, a análise da situação ela não vai ser feita só naquele momento inicial, pronto e acabou. Você tem que sempre revisitar essa análise para verificar se as condições continuam daquela maneira. Então, essa é a primeira coisa. A segunda que ela fala é que você também tem que identificar as oportunidades e as ameaças. Então, significa o quê? Que não só ficar mapeando o que há de ruim na situação, as oportunidades também, ou seja, aquilo que há de bom também tem que ser mapeado. Como terceiro objetivo, ela fala da determinação de elementos que permitam justificar a ação sobre o objeto. Então, o que significa isso? Nós vamos ter que verificar se, a partir do levantamento que vocês estão fazendo, vai se justificar propor uma intervenção, propor uma ação nesse objeto de estudo que vocês estão elencando aí como objeto do planejamento. O terceiro objetivo, então, quarto objetivo, né, ela coloca o estabelecimento de prioridades. Eu junto o quarto junto com o sexto, que ela fala também da identificação de alternativas de intervenção. As alternativas de intervenção é justamente a gente verificar a relevância da ação que eu vou, né, realizar e qual que é a prioridade. Então, o que significa isso? Às vezes eu levanto vários problemas numa região. Por exemplo, a questão habitacional, que é uma questão seríssima, né? Só que o meu projeto ele vai ter viabilidade para fazer uma ação habitacional? Não, porque habitação requer uma política de governo. Então, a gente precisa verificar o que vai ser viável, o que vai ser relevante que eu consiga intervir. De repente, eu vou fazer uma ação relacionada à questão, por exemplo, de empregabilidade, de geração de renda, né? Ah, professora, mas a gente não vai estar lidando diretamente com o problema principal. Pois é, mas nem sempre a gente consegue, né? Porque ele, embora seja mais relevante, não é viável que a gente consiga realizar uma ação no âmbito habitacional, por exemplo. E por último, né, que seria o quinto objetivo, no quinto objetivo, ela coloca a análise dos instrumentos e técnicas que podem ser operados na ação. Ou seja, a gente também vai ter que levantar no momento da análise da situação os instrumentos e as técnicas, tudo que a gente vai precisar para realizar esse tipo de levantamento, né, esse tipo de conhecimento da realidade. E ela também, então, ela vai dividir o estudo da situação em algumas etapas, como eu até já sinalizei no vídeo anterior. Ela vai falar, por exemplo, do levantamento das hipóteses preliminares, que é justamente aquela hipótese que é muito parecida com a hipótese que a gente trabalha na questão da pesquisa. Ou seja, a hipótese é sempre uma desconfiança, uma dúvida, né, que você vai checar se é daquele jeito que você está pensando mesmo ou não. Na sequência, ela vai falar sobre a construção de referenciais teórico-práticos. Isso desde a primeira aula eu tenho falado para vocês. A gente tem sempre que entender da mesma maneira o projeto. Todo mundo da equipe tem que estar falando a mesma língua. Então, por exemplo, se o meu projeto é melhorar a autoestima de mulheres vítimas de violência, o que é autoestima para todo mundo, né? Porque senão cada um vai achar que autoestima é uma coisa e vai pensar em intervenções relacionadas àquilo que acredita por autoestima. Se a gente lembrar do filme Saneamento Básico, a gente vai lembrar da cena que eles estavam conceituando ficção. Se eles não tivessem, naquele momento, discutido qual era o conceito de ficção, cada um ia pensar num filme totalmente diferente do outro. Não ia se chegar num padrão, né, numa ideia de qual referencial teórico-prático seria importante.
Então, quando a gente fala em referencial teórico-prático, é todo embasamento de política pública, de legislação que tem em volta do projeto que eu vou trabalhar. Então, vamos supor, novamente, o exemplo das mulheres vítimas de violência. Se o meu projeto é para esse público, eu vou ter que dominar a Lei Maria da Penha, eu vou ter que dominar quais são as políticas públicas que no meu município tem para aquele segmento, no governo estadual, no governo federal. Eu vou ter que dominar também, naquele território que eu vou estudar, o que tem para mulheres naquele território, né? Então, tudo isso faz parte do levantamento dos referenciais teórico-práticos. A coleta de dados que ela vai citar, depois obviamente a gente vai trabalhar esses temas com maior detalhe, né? Maior detalhamento, ela vai falar tanto de dados internos da própria instituição, que vai ser a proponente do projeto, como dados externos, que são os indicadores que a gente já tem, né? Os indicadores da própria, que já são das próprias instituições, né, que trabalham com indicadores, como também os indicadores que eu posso criar a partir do meu levantamento, né? Aí ela vai ensinar na sequência a organização e análise, que seria descrever, interpretar, compreender e explicar os dados, como é que eu faço isso, o que ela entende por descrição, interpretação, compreensão e explicação desses dados. Aí sim ela vai falar da identificação das prioridades de intervenção, que é o que a gente começou a falar um pouquinho hoje, do que é relevante, do que é viável, ou seja, o que eu tenho aquele mapeamento da situação. Mas dentre o que eu cheguei à conclusão, o que é mais relevante, o que é viável para eu conseguir pensar, para eu poder decidir uma intervenção. Aí eu parto para a definição dos objetivos, estabelecimento das metas e análise das alternativas de intervenção. Nós acabamos passando no passo a passo até a identificação das prioridades de intervenção, né? A parte de estabelecer os objetivos e análise das alternativas, a gente acaba fazendo novamente em agosto, quando a gente retoma com a etapa 1 de um projeto social. Então, por isso que vocês não precisam ficar preocupados, que como a nossa matéria é uma matéria anual, né, a gente ainda tem mais o segundo semestre, a gente consegue correr atrás aí de algum déficit de conteúdo que possa ter ocorrido em função do coronavírus. Mas o que é importante é vocês lerem o capítulo Estudo da Situação, porque a partir da próxima semana eu vou estar trabalhando com vocês essas etapas, uma a uma, para que vocês possam paralelamente pensar na intervenção que vocês vão realizar no semestre que vem, pensando que vocês vão escrever a intervenção, vocês não vão precisar executar o projeto, tá, gente? A ideia é vocês escreverem um projeto baseado em fatos reais, que vocês terminem um ano com um projeto escrito, para que ele possa depois, né, vocês formados aí, possam usar o projeto de alguma maneira, tá certo? Então, é uma complementação aí dos 2 primeiros vídeos, com relação à análise da situação. Então, fica ainda essa lição aí de casa para essa semana, para vocês lerem a análise da situação, o capítulo todo, né, que é um capítulo um pouco extenso, e responderem com calma o arquivo que eu mandei aí com algumas questões de concurso, tá certo? Mais uma vez, obrigada e boa semana para vocês. Até mais.